Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal e hoje nós enfrentaremos o tema concurso de pessoas, um tema absolutamente importante, tanto para provas objetivas quanto discursivas e um tema que diz respeito à distribuição de imputações e de responsabilidade entre diversos comparsas que colaboram para o mesmo delito. Vamos começar, então, com o conceito de concurso de pessoas. Primeiro, precisamos dizer que o Instituto se refere à pluralidade de agentes. Assim, o primeiro elemento constitutivo desse instituto é a existência de um número plural de pessoas que exercem uma colaboração ativa com liame subjetivo, ou seja, quando falamos da conceituação básica de concurso de pessoas, estamos nos referindo à pluralidade de pessoas que estão de forma objetiva e subjetivamente interligadas para a prática da mesma infração penal. Assim, podemos dizer que existe concurso de pessoas quando vários indivíduos estão ligados, objetiva e subjetivamente, cada qual com sua conduta e seu método de colaboração, na prática da mesma infração penal. Se o conceito, em tese, é tão simples e pode ser resumido com algumas poucas palavras, por que tem 80 a 100 páginas de livro só sobre esta matéria? Bom, 3 são as teorias que dizem respeito à consequência jurídica do concurso de pessoas. Imaginemos que 4 pessoas se juntem para realizar um homicídio. Um deles, então, se encarrega de ligar para a vítima e de combinar um local de encontro. Um segundo consegue um instrumento pérfuro cortante com o qual a vítima será morta. O terceiro utiliza esse instrumento para cortar a garganta da vítima. E um quarto simplesmente espera este terceiro sair do beco na qual realiza o ato contra a vida e serve como piloto do carro de fuga. Vejam, nessa distribuição de papéis, quantos crimes foram praticados? E como a distribuição de responsabilidade se dará? Existe um crime só? Existem tantos crimes quantos são os concorrentes? Ou será que existem 2 camadas de responsabilização? Uma para os autores e protagonistas da infração penal e uma segunda para os partícipes e coadjuvantes desta infração. Vejam, portanto, que as 3 teorias, ou as 3 mais importantes teorias, que distribuem responsabilidades penais dentre os integrantes de um concurso de pessoas, visam responder esta pergunta imediata: como o direito penal deve se comportar diante de um conjunto de agentes que, cada qual com a sua colaboração, juntam esforços para a realização dos mesmos resultados criminosos. As 3 teorias são a teoria pluralista, a teoria dualista e a teoria monista. Cada qual, e é necessário compreender essas perspectivas inicialmente, para compreendermos a importância que tem o concurso de pessoas no direito penal e, é claro, quais são as consequências jurídicas que este instituto possui no direito penal brasileiro. Para a teoria pluralista, existe um crime para cada concorrente. Ou seja, a teoria pluralista é aquela que afirma que a responsabilidade penal, por ser una e indivisível, deve ser imputada de maneira completamente distinta a cada um dos concorrentes, no sentido de que existe um crime para cada autor, um crime para cada criminoso. A teoria pluralista, de certa maneira, dificultaria a imputação penal ou, pelo menos, demandaria um sistema jurídico bastante diferente do que o que nós temos.
principalmente pelo fato de que, neste caso que eu acabei de narrar, só existe tipicidade direta quanto à conduta de um dos indivíduos que utilizou o instrumento pérfuro cortante para matar a vítima. Todos os outros colaboraram, cada qual com sua conduta, mas não necessariamente incorrendo em tipicidade direta. Seria necessário, portanto, achar uma responsabilidade específica para cada concorrente, de maneira que haveria um crime distinto para cada um deles. Esta tarefa também teria como dificuldade a própria teoria do bem jurídico, que é ainda o fundamento utilizado para o direito penal contemporâneo. Na história que eu contei, só um bem jurídico se perdeu, que é a vida. Como dizer que existem muitos crimes? Que existem, por exemplo, 4 homicídios diferentes, sendo que apenas uma vítima morreu. A teoria pluralista, portanto, recebe críticas, não só por ser um tanto quanto incompatível ou não ser tão... não se coadunar tanto com as categorias jurídicas da tipicidade penal e a própria teoria do bem jurídico. A teoria dualista é aquela que clama por 2 camadas de responsabilidade criminal. Haveria, portanto, em um concurso de pessoas, o crime dos autores e o crime dos partícipes. E o crime dos partícipes. No sentido de que a teoria dualista nos obriga a investigar quem é o autor e, portanto, o protagonista da infração penal e quem é o partícipe e, portanto, o mero coadjuvante da infração penal. E a partir desta divisão, nós conseguimos, de certa maneira, distribuir responsabilidades com base nessa divisão taxonômica de importância, de protagonismo entre as infrações penais. Se o nosso código adotasse uma teoria dualista, haveria o crime de homicídio, o crime de participação em homicídio. Ou, pelo menos, haveria uma causa de diminuição de pena geral distribuída a todos os partícipes, ou ainda haveria modalidades de participação dentro de cada um dos tipos penais. Assim, matar alguém seria o crime do autor, enquanto induzir, instigar ou auxiliar pessoa a matar alguém seria o crime de participação em homicídio. Ao longo da história do direito penal recente, muitos ordenamentos jurídico-penais possuem uma espécie de responsabilidade criminal por cumplicidade, que é o crime dos partícipes e que divide claramente as responsabilidades penais quanto à dimensão e quanto à escala de pena para autores e partícipes. O Código Penal brasileiro não faz isso. Não. Eu sei que a conversa entre autoria e participação ela é tão vívida no dia a dia penal que parece que o nosso código adota uma teoria dualista, mas não. A teoria monista se baseia filosoficamente na teoria da conditio sine qua non. E a gente já estudou. Nexo de causalidade. Vocês já estudaram nexo de causalidade. Causa vai dizer a conditio sine qua non, ou condição da causalidade simples, ou também chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Não é verdade? Se causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, então, no caso que eu contei no início deste bloco, em que um agente ligou para a vítima, outro conseguiu a arma do crime, um terceiro matou e um quarto deu fuga a esse homicida, todos deram causa à morte, pois sem a conduta de qualquer um deles, a morte não teria ocorrido, salvo talvez o piloto de fuga, mas a depender de como ele combinou prestar os seus serviços, o homicida nunca teria topado matar a vítima se ele não tivesse uma fuga rápida à mão.
Em outras palavras, a conduta de cada um deles foi absolutamente necessária, posto que sem esta colaboração o resultado não teria ocorrido. Assim, a conditio sine qua non vai dizer todos são igualmente causa do crime. E é isso que propõe a teoria monista. A teoria monista afirma que, como produto de um concurso de pessoas, com base na teoria da conditio sine qua non, existe um só crime, pelo qual todos os agentes devem responder de maneira igualitária, equivalente. Sim, é isso mesmo. A teoria monista pura, absoluta, ou pelo menos a teoria monista tal qual foi visualizada ou criada na história do direito penal, tendo como base filosófica a teoria da conditio sine qua non, afirma que todos os concorrentes devem receber a mesma responsabilidade penal, posto que, já vimos isso antes, a teoria da conditio sine qua non não permite diferenciar hierarquicamente as causas. Não permite diferenciar hierarquicamente quem colaborou mais ou quem colaborou menos, pois não existe diferença entre causa e condição, causa próxima ou causa remota, causa necessária ou causa suficiente. A teoria da conditio sine qua non diz que toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido são igualmente causas deste crime. Logo, a mesma pena deve ser destinada a todos os concorrentes. Professor, e questão clássica de direito penal. A teoria monista pura não permite diferenciar entre autoria e participação. Corretíssimo, não permite. A teoria monista, também chamada de unitária, clama, com base na teoria da conditio sine qua non, deixo isso muito claro, a unidade de responsabilidade penal, não permitindo a diferenciação entre autoria e participação. Professor, nosso código não adotou nenhuma das teorias? É possível afirmar isso. Porém, para a imensa maioria do ordenamento jurídico brasileiro, aliás, para a imensa maioria dos autores, dos doutrinadores brasileiros, o código adotou sim uma das teorias, a teoria monista. Mas não adotou a teoria monista em sua forma pura, mas sim em sua forma mitigada, temperada ou matizada. Esta mitigação vem com a frase final do artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Se esta parte destacada não estivesse no artigo 29, claramente só poderia haver, aliás, claramente todos os concorrentes responderiam de forma razoavelmente igualitária, ou pelo menos a extensão da responsabilização penal aparentemente seria integral. Entretanto, a nossa teoria monista se aproxima da teoria dualista, permitindo a graduação da responsabilidade penal, ao dizer na medida da sua culpabilidade. Culpabilidade nessa frase vem não no sentido de imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, mas sim no sentido de juízo de reprovação pessoal da conduta, juízo de censura do comportamento em comparação aos demais. Em outras palavras, todos os concorrentes respondem pelo mesmo crime, porque o nosso código adotou uma teoria monista. Entretanto, não recebem necessariamente a mesma pena, pois é possível dosar dentre o grau de protagonismo, importância, censura e reprovação que cada um dos agentes demonstram com seus respectivos comportamentos, quem receberá a maior ou a menor pena base. Em outras palavras, é na pena base que o juiz poderá separar autoria e participação e aplicar uma pena potencialmente maior aos autores em detrimento dos partícipes. Mas note que, e é muito importante entender isso agora, para lá na frente não ficar caindo em umas bobagens jurisprudenciais que a gente precisa combater e que as provas de concurso público já cobram, inclusive como pegadinha.
Nosso código adota uma teoria monista mitigada. Significa que autor e partícipe respondem pelo mesmo crime. E a única diferenciação possível quanto à responsabilidade penal de ambos está na dosimetria da pena base. Em outras palavras, a diferença entre autor e partícipe no direito brasileiro é quantitativa da pena e não qualitativa do crime praticado. Autor e partícipe respondem pelo mesmo delito e potencialmente recebem penas distintas de acordo com a sua culpabilidade. Eu digo potencialmente porque ambos podem receber a pena mínima e não haveria qualquer irregularidade nesse exercício. Partícipes, a depender do contexto, podem receber uma pena maior do que autores, basta que algumas circunstâncias pessoais lhes sejam desfavoráveis, como, por exemplo, se o partícipe for reincidente e o autor não, muito possivelmente ele receberá uma pena que pode até ser maior. A diferença entre ambos, entretanto, está na dosimetria da pena base, quando um juiz pode considerar a culpabilidade, no sentido de reprovação pessoal, censura da conduta do autor, mais exacerbada em comparação à do partícipe. Por que é essencial entender isso agora? Porque não importa se eu adoto a teoria do domínio do fato, a teoria restritiva, a teoria extensiva ou a teoria subjetiva quanto à definição do autor. Eu não consigo trazer para o conjunto de concorrentes quem já não estava no conjunto de concorrentes. A teoria do domínio do fato não serve como uma teoria mágica tirada ali da cartola para punir quem já não seria punido. A teoria do domínio do fato não evita impunidades. Ela simplesmente me permite considerar autor quem, sem ela, seria partícipe. E isso, se eu comparar a teoria do domínio do fato com algumas outras teorias relativas à autoria. Porque o domínio do fato pode ser uma teoria ainda restritiva do conceito de autor, a depender da comparação com outras teorias jurídicas. Trocando em miúdos. No direito brasileiro, adotou-se uma postura monista, pela qual a conduta do agente que realiza o tipo penal possuirá sua tipicidade estendida a todos os concorrentes que integram um concurso de pessoas. A consequência para a adoção da teoria monista no nosso ordenamento jurídico é a extensão da tipicidade penal. É isso que a teoria monista proporciona no fim das contas. A extensão da tipicidade penal da conduta do autor a todos os coautores e partícipes. Praticarão, portanto, o mesmo tipo penal, incorrerão na mesma pena base e só terão sua responsabilidade diferenciada na dosimetria. Aliás, incorrerão na mesma escala penal, mas só terão a sua responsabilidade diferenciada na dosimetria da pena. Ótimo. Se a extensão da tipicidade penal é a consequência, e veja, é uma consequência extremamente relevante. Na divisão de tarefas trazida pelo nosso caso básico aqui, no início deste bloco, o indivíduo que ligou para a vítima responde por homicídio, por ter trocado algumas palavras com o ofendido. Justamente porque quem colabora para o crime incide nas penas a ele cominadas. Sua pena provavelmente será diferente na dosimetria da pena base em comparação a quem deu as facadas. Porque quem dá as facadas, dentro desta divisão de responsabilidade quanto à dosimetria da pena, atua com uma culpabilidade mais exacerbada em comparação aos demais, mas todos respondem pelo mesmo crime. Pois, na verdade, o artigo 29 serve como uma norma de extensão pessoal da tipicidade penal. Esta é a função que o concurso de pessoas exerce para a teoria do crime. Trata-se de uma norma de extensão pessoal da tipicidade, pela adoção da teoria monista unitária, que é mitigada
pois há possibilidade de diferenciação da pena quanto à dosimetria. Ótimo, quanto à culpabilidade. Se isso é verdade, realmente precisamos compreender quais são os requisitos para o concurso de pessoas. Pois os requisitos do concurso de pessoas muitas vezes separam a completa ausência de responsabilidade penal da punição por um crime gravíssimo. E tudo, o único que separa essas duas realidades é uma ligação cumpre os requisitos do concurso de pessoas para a responsabilização por um homicídio? Bom, pode cumprir. Vamos aos 4 requisitos. E esses 4 requisitos são aqueles que o operador do direito deve analisar no caso concreto para concluir que determinada pessoa pode responder por determinado crime ou não. Não é a teoria do domínio do fato, que só é útil ao juiz na dosimetria da pena base. Quanto antes você compreender isso, mais fácil estará o nosso trato quando chegarmos a essas teorias avançadas. 4 são os requisitos para o concurso de pessoas: a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada conduta, o liame subjetivo e a unidade de infração penal. Se estes 4 requisitos estiverem presentes, podemos dizer que o concurso de pessoas existe por parte daqueles que cumprirem os requisitos e, portanto, a tipicidade penal da conduta do autor principal será estendida a todos os concorrentes. Vamos compreender, então, quais são os significados, qual é a semântica de cada um destes requisitos. Começamos pelo mais curto e mais óbvio de todos: a pluralidade de agentes e de condutas. Primeiro, senhores, deve haver mais de um agente para o concurso de pessoas, e cada um deles deve colaborar com o seu comportamento, com a sua conduta. Óbvio, para que haja concurso de pessoas, eu preciso ter mais de uma pessoa. Isso é muito óbvio. Para a maior parte dos doutrinadores, é necessário que existam mais de um agente culpável, ou seja, é necessário que mais de um agente que possui culpabilidade esteja presente para que eu tenha, em sentido estrito, concurso de pessoas. Percebam que a expressão concurso de pessoas para a parte geral do Código Penal nem sempre coincide com aquilo que é necessário para o concurso de pessoas enquanto causa de aumento de pena ou qualificadora especial de determinado delito. Em outras palavras, o concurso de pessoas em sentido estrito do artigo 29, muitas vezes, depende da culpabilidade de múltiplos autores. Mas a qualificadora do furto relativo ao concurso de pessoas não necessariamente depende da maioridade de todos os autores que estão envolvidos, bastando um só. Em outras palavras, quando o concurso de pessoas aparece como causa de aumento de pena, ele não necessariamente requer todos os requisitos que devem estar presentes quando o concurso de pessoas está enquanto instituto da parte geral do Código Penal, enquanto causa de extensão da tipicidade penal. No entanto, eu concordo com os doutrinadores no sentido de que basta uma pluralidade de pessoas e que pelo menos um seja maior de 18 anos. É claro que naquelas hipóteses em que há um homem de trás que se utiliza de um menor de 18 para a prática de crime, muitos doutrinadores afirmam que aqui nós temos, na verdade, uma autoria imediata e o menor é o mero instrumento do homem de trás. Mas, de certa maneira, ainda há, nesse contexto, uma extensão da tipicidade do executor para o indivíduo que o induziu ou instigou, mesmo porque nós vamos perceber quais são os casos de autoria imediata quando se aplica a teoria do domínio do fato,
segundo o seu criador, e ela é um pouco mais complexa e menos útil do que a maior parte das pessoas admitem. Tá bom, professor? Como eu devo me reportar na prova? Bom, eu levaria para a prova que a maior parte de agentes culpáveis é um requisito que a doutrina brasileira costuma cobrar majoritariamente. Mas, na minha opinião, esse tema é um pouco delicado, se não inútil, e poderia levar à anulabilidade da questão. De qualquer forma, a pluralidade de agentes deve colaborar cada qual com a sua conduta. Em outras palavras, cada um dos concorrentes deve realizar um comportamento comissivo ou omissivo e que seja individualizado. É necessário se individualizar o comportamento pelo qual o concorrente está colaborando para a prática do delito. E essa individualização deve estar presente na inicial acusatória, deve estar elucidada na instrução e deve servir como fundamento da própria sentença. Mas aí eu pergunto, professor, mas a conduta pode ser em tese omissiva? E eu digo sim. Vale aqui uma observação importante nesse sentido. Veja, a conduta pela qual o concorrente colabora para o crime pode ser omissiva em crimes omissivos. Ou pode ser uma colaboração omissiva em crimes comissivos, contanto que o omitente seja garantidor da não ocorrência do resultado. Ao final da matéria relativa ao concurso de pessoas, nós vamos trazer uma série de indagações, eu vou retomar o concurso de pessoas em crimes omissivos. Mas veja, para a maior parte da doutrina jurídica brasileira, é perfeitamente possível que exista um concurso de pessoas em crimes omissivos, em delitos omissivos, contanto que todos os omitentes estejam de pleno acordo em omitir aquilo que deveriam fazer, e também é possível que um concorrente concorra com a sua omissão em um crime comissivo de outrem, contanto que este omitente seja garantidor da não ocorrência do resultado. A individualização da sua conduta pode sim ser relativa à omissão. E eu exemplifico de forma simples. Imaginemos que um segurança particular deva proteger o seu segurado que contratou os seus serviços. Entretanto, uma organização criminosa paga para este segurança simplesmente abandonar o seu segurado ou não fazer nada quando este é atacado em um local de vulnerabilidade. O segurança, então, simplesmente não reage como deveria e poderia no contexto em que seu segurado é atacado e estrangulado em uma rua deserta. Nesse contexto, o que nós temos? Concurso de pessoas, no qual o segurança atuou através da sua omissão. Mas essa responsabilidade da colaboração omissiva em crimes comissivos só é possível se o omitente for garantidor da não ocorrência do resultado, se ele tiver a obrigação de impedir o resultado e se, obviamente, ele puder atuar para impedir o resultado. Um exemplo talvez menos dramático esteja nos seguranças de uma loja de eletrônicos, por exemplo, que é pago pelo furtador para fazer vista grossa enquanto o indivíduo está furtando. Também podemos ter, nesse contexto, um concurso de pessoas que se dá a partir da colaboração omissiva em crimes comissivos. Ótimo. Se a pluralidade de agentes e de condutas, a necessidade de vários concorrentes e de vários comportamentos é a mais óbvia de todas, a relevância causal de cada conduta se põe como um requisito talvez mais interessante. Não se pune a colaboração inócua, ou seja, não se pune a colaboração que não fez qualquer diferença
para o desdobramento causal de determinado resultado. E para isso precisamos mais uma vez recorrer à conditio sine qua non, que é, segundo o artigo 13 do Código Penal, a teoria que nos dá o sentido, o conceito de causa para o ordenamento jurídico brasileiro.